sejam bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E hoje vamos falar sobre as polêmicas do Airbnb com a doutora Flávia Campolina. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Elisa. Obrigada, Ana Paula. Bem-vinda, Flávia. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Estou ansiosa, que é a minha primeira vez de podcast. Mas vamos lá falar desse... Mas a gente começa, sempre começa um pouquinho ansioso, mas depois relaxa, flui e a gente nem lembra que tá gravando. Bem tranquilo. Flávia, conta pra gente assim, como que é o início da sua carreira. A gente sempre pergunta pra todo mundo que vem aqui, como que é a trajetória, como que escolheu o direito imobiliário para atuar. Conta um pouco da sua experiência aí profissional para os ouvintes. Então, tudo começou assim, eu estava na faculdade, eu logo que formei no colégio já comecei, né, a faculdade de Direito, e aí meu pai já tinha imobiliária, que é de família, que veio, e aí eu já fui intimada a trabalhar na imobiliária logo que eu entrei na faculdade. Só que aí eu brinco que eu era uma office girl no início, porque como eu estava no início da faculdade, eu fazia serviços de rua, ir em banco, pagar conta, ir em cartório, conhecer firma, essas coisas assim. E aí fiquei um tempo na imobiliária prestando esses serviços. E aí depois, quando eu ainda conciliei um tempo de quando eu tinha estágio voluntário, aí dava para eu ir um dia na imobiliária, ia para o estágio em outros dias. E aí até que eu consegui um estágio remunerado, quando eu já estava, né, no meio da faculdade assim, aí eu tive que deixar a imobiliária por incompatibilidade, né, de horários. E aí eu comecei esses estágios e fui seguindo assim, em outras empresas. Até que eu me formei no final de 2013, eu cheguei a trabalhar em jurídico de empresa de ônibus, atuava muito na parte de direito do trabalho. Então lá tinha muitas demandas trabalhistas, inclusive fiz uma pós em direito do trabalho e aí era apaixonada por direito do trabalho. Até que quando eu em 2016, no primeiro semestre, eu parei para estudar para concurso, só que aí foi uma época que os concursos estavam sendo suspensos demais, e aí até que em agosto meu pai falou assim: Flávia, volta para a imobiliária e agora você vai assumir o jurídico mesmo, que agora, né, eu já estava formada há um tempo e tudo. E aí lá na imobiliária a gente não tem demanda trabalhista, então foi aí que a minha virada de chave para o direito imobiliário. Aí eu comecei a aprofundar mesmo o direito imobiliário, estudar, ter demandas, né, imobiliárias, do dia a dia de uma imobiliária mesmo. Só que aí eu não sou exclusiva da imobiliária, então eu falo que a imobiliária é minha maior cliente, mas eu consigo atender outros clientes, né, e externo mesmo, e isso aí não tem problema nenhum. Então já tem 6 anos que eu estou aí só no imobiliário mesmo, meu foco maior. Às vezes tem demandas igual inventário, alguma coisa de família, mas que envolve imóveis. Meu foco é esse. Então foi assim que eu comecei mesmo a atuar e aí que eu me encantei de verdade. Então foi uma coisa que eu brinco que já tá meio que no sangue. Por que é imobiliário do meu pai? Porque na verdade era um dos meus bisavós, meu bisavô com a minha avó, inclusive Angave, que é o nome, é a junção de uma parte do nome da minha bisavó, que era Angélica, e do meu bisavô Avelino. Então eles juntaram e formou o Angave, e aí passou para minha avó, depois minha avó faleceu, mas aí meu pai já trabalhava, né, na imobiliária, e aí foi passando. Hoje trabalha meu pai, eu, um irmão e uma irmã minha. Então somos nós 4, e aí... engraçado porque dos dois lados do meu pai, tanto a minha avó tinha essa imobiliária e meu avô, que também já é falecido, tinha uma outra imobiliária. Então era dos dois lados, E aí tinha a imobiliária que, infelizmente, depois que meu avô adoeceu, aí a empresa não foi a mesma coisa, até que fechou, não existe mais a imobiliária dele. Mas muito legal. Tá no DNA. Tá no DNA, o imobiliário isso tá. Mesmo. Nós já atuamos, eu e a Elisa, a gente já atuou também no trabalhista. A gente vem, né? A gente vem do trabalhista e nós viramos a chapa pro imobiliário e não saímos mais. E eu agora me encontrei assim. Ai, que tô bom. muito feliz no imobiliário. Que bom. É uma área muito
é interessante da gente atuar e querendo ou não, tudo está relacionado a imóvel, então sempre a gente, é uma necessidade, às vezes a pessoa, imobiliário, muita gente estranha, né? Você atua imobiliário, leigo, às vezes imobiliário, mas é o que efetivamente? Aí quando a gente vai explicar isso, a pessoa pensar, tudo da vida dela também está relacionado ao imóvel. E é engraçado porque o meu primeiro contato com imobiliário veio atuando com trabalhista, porque a gente tem penhora, e aí a Santa Casa recebia muitos imóveis irregulares, tipo testamento, ainda recebe muita doação de testamento. Então as pessoas às vezes fez um tratamento, teve um parente, e aí herdavam, deixavam aquele, quando faziam um testamento, deixava algum bem para Santa Casa. E aí chegou um ponto que a gente estava lá, né, na época tinha uma dívida trabalhista enorme para ser paga, sítio coletivo, enfim, essas questões de atraso de pagamento de salário, e aí precisava fazer dinheiro, e aí eram os imóveis que estavam ali, alguns alugados, alguns vazios, alguns nunca tinham sido efetivamente emitidos na posse, e a gente foi regularizar esses imóveis no trabalhista, e aí depois a gente fez um bolão, e a Justiça e o juiz do trabalho na época fez o leilão. Entendi. E aí, inclusive, o prédio, que é da Milton Paiva, veio nesse leilão. Então, foi meu primeiro contato com a regularização de imóveis. A gente que era totalmente trabalhista, tivemos que nos virar. E na época a gente conseguiu quitar a dívida trabalhista e devolver o dinheiro para Santa Casa. Muito legal. Eu estudei na Newton, o prédio da Silva Lobo. Da Silva Lobo é da saúde lá, né? Tá aquele enorme, né? Mais velho. Agora a gente centralizou tudo. Ele também foi recebido por doação. Que não, muito legal. Tá no DNA mesmo, no meu caso, porque assim, meu avô, ele sempre ficava, ele mesmo doente, eu sempre visitando, e eles falavam assim, vou arrumar umas ações de cobrança pra você, de despejo. Porque aí eu falava assim, vô, não, você não entende, eu tô no trabalho, eu amo o direito do trabalho, só que na verdade, assim, não era o meu momento ainda, né? Eu falo que Deus sabe, assim, o momento de todas as coisas, até que ele que foi uma referência pra mim, pra falar assim, você vai atuar no direito imobiliário, mas eu não sabia daquilo até então, e depois me despertou e veio essa oportunidade de eu voltar pra imobiliário e é muito agora bom. Apaixonou, que é uma área apaixonante. Uma área apaixonante. Não desmerecendo o trabalhista, óbvio, que também é uma área que eu gosto particularmente. Mas realmente o imobiliário é diferente. Ele é diferente porque você tem muito que pensar e tem muitos detalhes. Isso que eu ia falar, porque é na prática mesmo. Porque na faculdade eu não tive matéria de direito imobiliário. Então eu não sei se vocês tiveram alguma coisa relacionada, mas eu não tive nada. Compra e venda quando está estudando contratos, porque é muito superficial. Então, assim, na hora que você chega mesmo, no dia a dia, que você vai aprendendo e lida com locação, compra e venda, análise de contratos mesmo. E mesmo doutrina, se a gente pensar, ainda há uma deficiência, né? Existem pouco material doutrinário, jurisprudencial a gente já tem muito mais coisa, mas assim, se você pegar uma pessoa que está iniciando no imobiliário, ela tem mais dificuldade porque ela vai encontrar pouca doutrina, pouca referência, o que acaba que a gente vai aprendendo mesmo é com a prática, com o exercício mesmo da profissão, que a gente vai vendo ali as estratégias que a gente vai buscando, então muita coisa a gente realmente aprende com a vivência mesmo da advocacia. Flávia, e para quem não te conhece, né, você se apresentou, mas para quem não te conhece, a Flávia também é hoje presidente da comissão de condomínio, né, direito condominial da AMAD, e que tem feito, né, modéstia à parte, um belo trabalho. A Flávia é muito dedicada. E como que está sendo hoje? Como que você vê hoje essas questões muito relacionadas, porque a locação está muito relacionada ao condomínio, quando a gente fala em Airbnb. Então, conta pra gente um pouquinho, assim, como que funciona, o que é o Airbnb, se alguém aqui ainda não sabe, sobre essas locações aí por temporada. Então, o Airbnb, ele é algo assim, mais novo, tem um tempo que já começou, mas agora que vieram os questionamentos de um tempo pra cá. Pra quem não sabe, o Airbnb é uma plataforma online e o proprietário pode alugar o seu imóvel, parte dele, e receber, né, o aluguel aí por essa locação, que aí vem a questão se seria uma locação ou não. Então, e aí o Airbnb, ele surgiu lá em 2008 na Califórnia, em São Francisco, e foi engraçado como que surgiu, porque eram 2 jovens designers, e aí eles tinham um apartamento, aí falou assim, tá sobrando uma parte aqui do nosso apartamento e vai ter uma conferência na cidade, tinham 3 viajantes que estavam vindo e não acharam lugar em hotel,
vamos hospedá-los aqui. E aí eles hospedaram e aí foi aí que surgiu. Então o Airbnb, a sigla, é a expressão Air, Bed and Breakfast, que é ar, cama e café da manhã. Então é justamente isso que era a ideia desses jovens de oferecer em troca, né, daquela estadia. A estadia teria o ar condicionado, a cama e o café da manhã. Então não seria nada muito elaborado, assim, algo simples mesmo. Tanto que essa primeira vez era tipo assim, uma parte da sala do apartamento, entendeu? Não era nada chique, assim. E aí a questão do Airbnb veio para o Brasil em 2012 e aí vieram os questionamentos, né? O Airbnb ele seria considerado um contrato de locação por temporada, ele seria considerado um contrato de hospedagem, e aí vem esses questionamentos, porque a gente sabe que igual aconteceu lá com a Uber, o direito ele caminha muito devagar, a sociedade caminha muito mais rápida do que o direito. Então o direito acaba que essa produção legislativa não consegue acompanhar. Então igual aconteceu, a Uber surgiu e aí não tinha uma legislação própria. Agora com o Airbnb, que já tem aí 10 anos que está no Brasil, ainda não temos uma legislação própria, vem os questionamentos, já tivemos julgados aí do STJ, mas nada ainda como repercussão geral, né? Como precedente definitivo, mas a gente sabe que as correntes existem, né? De contrato de locação e de hospedagem. Inclusive o STJ ele entendeu mais como contrato de hospedagem, mas eu vou apresentar aqui o que seria da primeira corrente, quem que defende esse contrato de locação e quem que defende o contrato de hospedagem. Para configurar aí, no caso, o contrato de locação, quem defende baseia-se no artigo da Lei de Inquilinato, artigo 48, que define mesmo o que é um contrato de locação por temporada. Só que fica falho, né? Ainda falta ali alguma coisa, por quê? Primeiro, o artigo ele define o prazo máximo de 90 dias, mas não define um prazo mínimo, não tem um prazo mínimo especificado no artigo. O segundo, a pessoa que está ali ocupando o imóvel, ela não é um locatário residencial, né? Não tem a destinação ali, ela é uma residência temporária, mas quem ocupa ali pelo Airbnb, ele não é considerado um locatário residencial. E aí eu entendo que por esses motivos o Airbnb não entraria, não configuraria um contrato de locação por temporada. E aí tem quem defende a segunda corrente, que é um contrato de hospedagem, que aí vai ser com base no artigo 23 da Lei 11.771 de 2008, que dispõe, essa lei ela dispõe sobre a Política Nacional de Turismo. Então nesse artigo vai explicar o que é a hospedagem, o que configura a hospedagem. E aí, quando o proprietário ele aluga o seu imóvel ali pelo Airbnb, né, usa a plataforma, ele recebe diárias em troca, você está descaracterizando a classificação do condomínio residencial, né? Porque ali está nítido que é uma atividade comercial, a partir do momento que o proprietário recebe diárias com aquilo ali. E aí vem aquela questão de, então se mudou a destinação do condomínio, vem até que a gente teve muito recente essa mudança no artigo 1351 do Código Civil, que é da destinação que antes precisava da unanimidade para alterar a destinação do condomínio. Hoje são 2/3, né, dos votos dos condôminos. Assim, e é uma decisão recente, assim, né? É muito recente, e ainda assim é algo que na maioria das vezes é difícil ainda conseguir esses 2/3, ao meu ver. Mas 2/3 é uma ginástica. Você tem que fazer toda uma artimanha para conseguir 2/3, é muito alto. Pensar nos grandes condomínios. Pois é. Então, assim, claro que, né, tem os condomínios menores que pode ser falar, nossa, é um quórum ainda mais fácil e como é que muda, assim, a destinação de um residencial comercial. Aí vem aquelas polêmicas, que é um assunto também muito recente, que está, assim, em voga, que, né, seria até pauta para um outro momento, que realmente está dando o que falar aí, porque como a mudança foi muito recente, agora que a gente vai ver na prática o que vai dar, né, de consequência disso.
Mas aí, com relação a essa alteração e do proprietário ter que, ele recebe, né, essas diárias, então eu também acredito que não entraria como um contrato de hospedagem, o Airbnb. Então, né, não fica ali perfeito nem no contrato de locação temporária e nem no contrato de hospedagem. Como eu disse, né, os casos lá do STJ que foram julgados no ano passado, o STJ ele sempre tendenciou ali os julgamentos considerando o contrato de hospedagem. E entende que sempre que numa convenção tiver cláusula proibindo atividade comercial, vai ser válida aquela cláusula, né? Então, se tiver proibindo, é válido e pronto. E aí, caberia, no caso, o condomínio, por meio de uma assembleia, definir aquilo ali. Porque o que eu acho que acontece muito? Como é algo novo, os condomínios antigos não vai ter isso previsto em convenção, vocês concordam? Porque assim, algo novo não vai ter nada que encaixe ali. E aí teria que ter uma assembleia mesmo, o síndico convocar ali para poder, né, chegar e ir num consenso, vai permitir, então temos que colocar regras, temos que colocar limites, porque se houver descumprimento nós temos que aplicar penalidades. Então, o meu posicionamento, até avançando aí diante, né, dessas duas, como eu acho que não encaixaria nem em uma nem em outra, eu até escrevi um e-book que eu até comentei com a Elisa que eu quero disponibilizar em breve, que é sobre esse assunto. E aí eu apresento lá como se fosse uma terceira corrente, que aí seria o quê? Seria com base numa tecnologia disruptiva, como é muito novo, né? Até a advogada baiana, a doutora Gabriela Macedo, acredito que vocês conheçam, sim. Né? Ela já fez live pela NAD. Pois é. Aí... Não. Foi a Pereira que foi é a Pereira, a seu jurídico, isso. Não, entendi. A Gabi Macedo, mas as duas sempre são juntas. Aí ela falou isso, que ela acredita que é uma tecnologia disruptiva. O que significa isso? Ruptura de padrões que já estavam definidos no mercado. E como é uma ruptura mesmo, é algo novo, não tem nada definido em lei. Então não adianta a gente ficar querendo encaixar aquilo ali meio que à força. Então, o que ela entende, e eu também vou nessa linha, é de ter que criar mesmo uma legislação própria para isso. Que aí vai ser uma legislação específica e que vai atender mesmo as necessidades do Airbnb, e que não é só Airbnb, aí a gente abre para outras plataformas que a gente sabe que existe, né? A Booking, tem várias outras empresas aí que lidam com esse tipo de serviço. Pela sua explicação, assim, em suas ponderações, eu observando, é híbrido, então não tem como você encaixar plenamente na locação e nem também numa hospedagem. Sim. Então, como é misto mesmo, a característica, é necessário, né, a regulamentação e a criação de uma legislação que vai justamente regulamentar essa relação que é nova, mas que pode ser perfeitamente aplicada nos condomínios, porque tem muitas pessoas que são contrárias, né? E aí, já puxando esse gancho aqui do que eu tô falando, tem muita polêmica em relação a isso. Então, se pode, se não pode, os condomínios, geralmente os residenciais, muitos condôminos não querem, porque são pessoas estranhas, a rotatividade e descumprimento de regras. E aí, assim, alguns têm, como geralmente a pessoa tá a passeio ou por alguma outra razão, você tá relaxado, então você não tem mais, e muitas pessoas estão morando ali e não tá nesse mesmo clima de relaxamento, e às vezes a pessoa extrapola o horário. Então é aí que começa a contar, né, as questões e os conflitos entre os condôminos, e aí o proprietário tem ao mesmo tempo o direito, né, de dar uma destinação ali àquele imóvel dele. Sim. Que é um direito dele também, de propriedade, mesmo, então né? puxando isso aí. Sim. Conta pra nós aí as polêmicas, né, que você já presenciou, pela vivência que você está vendo, julgados, acompanhando, o que é mais recorrente? Então, eu sei que existem profissionais que não concordam. Assim, no meu entendimento se na convenção não está proibindo expressamente, eu entendo que é permitido. E tem advogado que acha que não. Que se não proíbe expressar, que tem que... Não, peraí. Se não é permitido expressamente, é proibido.
Deu pra entender? Entendi. Mas assim, a maioria dos condomínios residenciais vão falar, o condomínio ele é misto, as convenções vão, quando ele é instituído tá lá, ele é misto ou ele é exclusivamente residencial. E aí vai vedar algumas convenções, os mais antigos até vedam até umas atividades que hoje em dia até já caiu em desuso, mas ainda existe. Então assim, eles tentaram ali fechar para a questão de república, às vezes bares, restaurantes, isso a gente vê muito em convenção. Não vai estar especificado lá essa questão do Airbnb, porque ele é recente, jamais vai ter essa terminologia, a não ser os novos, pode até ter uma convenção com essa terminologia, mas os mais antigos não vão ter, porque a gente está falando de 10 anos, é muito pouco. Sim. Então, nesse caso, aí você entende que se tiver mesmo exclusivamente residencial, se não tiver proibindo e lá, não expressamente a atividade estaria ok. Eu acho que é ok. Só que é um ok assim. Eu acho que o síndico precisa convocar uma assembleia e definir essas regras. E definir penalidade se houver descumprimento. Eu acho que tem que ser algo bem alinhadinho ali pro dia a dia. Porque é polêmico, porque quem mora ali mesmo, né? Quem é condômino tem aquela questão da segurança, vai ficar entrando e saindo pessoas com muita rotatividade, então acaba que realmente gera esse desgaste. Mas eu entendo que é possível, que assim, né, é entendimento, como ainda tá tudo muito, eu acho que é permitido desde que seja feito e alinhado tudo em assembleia e especificado, sabe? E até mesmo porque precisa, né, a gente precisa de uma legislação específica, mas enquanto ela não existe, a gente trabalha com essa questão de ter uma assembleia, definir regras, até mesmo com o intuito de, são os 3 S's do condomínio, né, salubridade, a segurança e o sossego. Então eu sei que isso é essencial, a segurança disso aí mesmo, de proteger esses 3 S's aí, mas é possível, eu acho que, alinhar um meio termo. O ponto que eu vejo que, isso aí, inclusive, eu já conversei com algumas pessoas e vi também o Silvio Cupertino fazendo essa menção em um dos podcasts da AMAD, falando que o que ele tem visto nos grandes condomínios ou nos condomínios que tem uma área de lazer é que quando os hóspedes que vêm pelo Airbnb, eles chegam no condomínio, eles esquecem que ali é um condomínio residencial, que tem regras, que tem... então acha que está num clube, ou acha que você está de férias. E aí utiliza-se muito de uma forma errada. E isso gera muito, muito transtorno para os condôminos. E aí o zelador, o síndico, o porteiro tem que ficar o quê? De fiscal? E mais. Dá uma dor de cabeça, assim, né? Tem casos que realmente dá dor de cabeça, mas às vezes tem um condomínio que não tem área comum, assim, nessas áreas, a piscina e tudo, aí facilita, porque a pessoa só tá querendo ali hospedar de uma forma mais em conta, que é mais acessível, Airbnb, e entendeu? Não vai querer, né, tá ali para poder conhecer às vezes uma cidade. Eu mesmo, por exemplo, eu tive uma experiência de usar o Airbnb, a plataforma foi no Rio de Janeiro e esse apartamento, o prédio lá, ele não tinha área comum, então assim, eu fui para poder dormir ali e ficar o dia fora, entendeu? Então, eu sei que cada um é de um jeito, né? Tem pessoas que não estão nem, igual você disse, eles não vai ligar pra... é como se fosse assim, esse condomínio não moro, tô aqui tirando férias, entendeu? E aí não vai ligar pra isso. Mas eu acho que dá pra ponderar. Mas o Silvio, por exemplo, ele é contra, né? Totalmente, Ele fala que causa, porque os porteiros acabam virando recepcionistas. Acaba que porque a pessoa chega e ela precisa de informações. Sim. Como às vezes o proprietário ele nem mora na cidade. Então aí eu acho que quando vamos decidir liberar para os moradores, então os proprietários eles vão poder alugar o imóvel deles. Mas aí estipular alguém que acompanhe essa locação, mas não só no final, na chegada também. Ou deixar instruções para evitar que os empregados do condomínio façam esse suporte. Então, há alternativas de achar solução, mas aí onde que é importante que a Flávia comentou, na hora que definiu, vai permitir,
aí sim, vamos criar essas regras. Sim. E aí colocar, porque realmente aí eu entendo que é errado. O zelador, o porteiro ficar assessorando, informando, não é perguntar uma simples coisa, mas às vezes é muita coisa. Sim, não, eu também não concordo que tem essa informação. Mas o que o Silvio defende, e inclusive a gente pode chamar ele para um próximo podcast Claro. pra gente, junto com a Flávia, a gente discutir isso. Os dois comentando, a gente fez live, já, sim, sobre esse isso, assunto, eu lembro. que a Carol Pio participou. E aí o que eu vejo, e ele coloca isso como quem atua para condomínios, o Silvio falou que muda aquele condomínio onde tem apartamentos são alugados para Airbnb, muda a sistemática do prédio. Sempre tem alteração. Sim. E aí o síndico não sabe como lidar, os funcionários não sabem como lidar e muda a rotina do ambiente condominial. Isso aí tem mesmo, mas é igual a Ana falou, essa questão do porteiro, eu não concordo de acumular funções de forma alguma. Mas nesse caso mesmo que eu fui, foi uma pessoa lá me entregar as chaves, entendeu? Que era de confiança do proprietário, que nem foi proprietário, que é aquilo que você disse, às vezes o proprietário nem mora na cidade. Comum. Então, eu não me lembro agora se ele era corretor de imóveis, essa pessoa, mas era uma pessoa que ia representar o proprietário e fez todo o trabalho de me receber, entregar as chaves, mostrar o apartamento e depois, o dia que eu fui embora, voltou lá para eu poder devolver as chaves. Entendeu? Então, assim, não usamos pessoas do condomínio para aquele tipo de relação ali, entendeu? Muito também da pessoa que está utilizando a plataforma, porque você tem que imaginar também, uma educação que com o tempo as pessoas vão adaptar. Sim. Ali não é um hotel. Uhum. Então, assim, quando a pessoa viaja, aí ela relaxa, então ela não está pensando no trabalho, tem gente morando, ela quer relaxar. Então, quem está com esse espírito, realmente tem que pensar, se ele optou por esse tipo de hospedagem, ele tem que realmente... não é um hotel que eu posso perguntar ali na recepção onde que eu vou, o que eu faço, qual condução, pedir dicas, porque senão aí eu viro um guia turístico, porteiro. Quando é uma cidade que é mais... nós não moramos numa cidade turística, mas cidades que são turísticas, elas estão habituadas já até por causa da locação de temporada. Então eles acabam sabendo mesmo. Indicam onde que vai, o que faz, mas não é ideal que utilize os funcionários, os empregados do condomínio para essa função. Sim. Né? Então eu acho que a gente tem que dar uma ajustada e aí acho que é muito importante do síndico. Se quer implementar, eu acho que se tem um imóvel que está ali às vezes fechado e não está tendo locação por temporada e é uma forma também de se utilizar a propriedade, porque eu acho que está dando uma destinação a ela, mas não pode invadir no espaço dos proprietários, dos condôminos. Então tem que achar esse ponto de equilíbrio justamente para definir. Aí acho que é fundamental ter a assembleia, ter o quórum qualificado para essa aprovação e a estipulação dessas regras. Sim. Porque aí acho que todo mundo começa a seguir um norte ali e aí vê o que se adapta mais. Uma cidade que é praia, alguma coisa, as pessoas andam de biquíni, entra no elevador, mas aí assim, não é o elevador social que você pode entrar de biquíni. Então, atentar, porque às vezes a pessoa sai da praia e entra no social, aí a pessoa, você tá chegando na sua casa ou com alguém, aí tem uma pessoa, é desagradável. Então tem certas situações que as pessoas devem atentar, né? Sim, com certeza. Tem que colocar regras. Sem regras não tem vira como. muito bagunça. Por que eu sou a favor, assim, mais tendenciosa, né? A ter essa legislação específica e organizar isso? Porque, assim, é algo que está cada vez mais comum no nosso dia a dia. Então, na minha opinião, vai intensificar cada vez mais. Também a gente acho. não vê tanto aqui em BH, como você disse, que não é uma cidade tão turística, mas daqui a pouco pode vai ser natural que em vez de ficar no hotel, eu vou alugar um apartamento que é próximo ao lugar que eu vou ter a reunião, que tá tudo ali já. E às vezes a pessoa tem a necessidade, eu quero porque eu gosto de cozinhar, não gosto de comer às vezes fora. Tem pessoas que têm alguns hábitos que preferem, elas mesmas vão fazer a comida, enfim, são opções. Então acho que daqui a pouco realmente mesmo cidades que não são turísticas, elas vão também absorver essa demanda com maior, porque já existe, mas vai absorver. Então, assim, eu acho que é adaptar uma realidade. Eu acho que a gente realmente precisa, eu acho que engessar muito
Não é o caminho. Eu não vejo como um caminho, mas aí é a opinião da Ana Paula agora, né? Eu entendo que realmente tem que ter a regra, tem que ter uma regulamentação, mas eu penso também naquela pessoa que tem aquele imóvel ali que ela precisa dar uma destinação e muitas vezes ela não quer que aquele imóvel fique parado, né? E aí é uma forma, né? Sim, mas tem que realmente ter alguém. É isso mesmo. Concordo, eu acho que, e assim, o primordial aí de ter surgido é a questão de custos mesmo, né? As pessoas podem passar a procurar cada vez mais, porque, é igual você disse, Ana, a pessoa vai querer ficar no apartamento, porque aí ela vai fazer comida ali, na hora que ela quiser, como ela quiser, e querendo ou não, o custo para ela vai ser mais acessível. Menor. Ou pensando também, né? Tem pessoas que não gostam de comer coisas muito industrializadas, mais natural, gosta de fazer a própria comida, não é todo lugar que come. Então tá ligado muito a um hábito. Sim. Então acho que acaba prestigiando também esse nicho de pessoas ali que tem essa preferência. Porque existe, né? Tem gente que só come tudo natural, não gosta de comer nada industrializado, ou eu prefiro eu mesmo fazer minha salada, né? É uma preferência. Então eu acho que é muito voltado para isso. E assim, os síndicos é que tem que atentar muito. Muito, porque o papel do síndico ali é essencial, né? Ele tem um papel essencial, ele é o responsável mesmo por auxiliar essa boa convivência entre os condôminos, então ele vai ter um papel ali muito importante, talvez um trabalhinho aí a mais, né? Mas o síndico não tem como fugir, não. Inclusive, a gente falou aí muito de assembleia, de convocar assembleias, já entrando aí nesse papel do síndico, podemos avançar um pouquinho? Podemos, é isso mesmo, esse papel do síndico. Então, e aí o síndico ele tem suas obrigações, a gente sabe que o Código Civil, ele elenca, né, no artigo 1348, mas são assim, obrigações exemplificativas. O artigo, ele não é taxativo, então são algumas obrigações que tem lá, a gente sabe que podem surgir, né, outras aí, até mesmo com relação a cada condomínio. Então, assim, além de convocar assembleias ordinárias e extraordinárias, ele tem que representar o condomínio, seja extrajudicialmente ou judicialmente, e ele precisa, né, cumprir ali o que ficar determinado em assembleia, o que está determinado em convenção do condomínio, no regimento interno. Então, né, tem que cumprir isso. Ele precisa cuidar mesmo, conservar ali as áreas comuns, que às vezes nessa questão do Airbnb dá um trabalhinho a mais, né? Porque é o que a gente disse. Às vezes as pessoas não conseguem respeitar ali, né? E pensam, não, eu tô aqui usufruindo das minhas férias e, né, não tenho um respeito mesmo ali de regras do condomínio. Inclusive, deixa eu só fazer um gancho aqui. Eu acho que assim, a pessoa que vai ocupar um imóvel pelo Airbnb, o proprietário também, ele tem um papel ali, o dever de passar para aquele ocupante que aquele condomínio tem regras específicas, sabe? Então, assim, eu acho importante colocar lá na plataforma, é possível colocar igual, não pode pet, por exemplo, entendeu? É proibido. Ou então, alguma coisa que seja assim, muito relevante, é importante o próprio proprietário mesmo colocar isso para o ocupante do imóvel, porque aí, né, já facilita, já resguarda, porque também o ocupante ali, ele pode ser chamado a atenção num primeiro momento? Pode, mas com certeza isso aí vai recair também para o proprietário, né? Então, ter esse cuidado aí, acho que cada um fazendo um pouquinho o seu papel, consegue alinhar tudo bem, assim. Então, o síndico também, ele precisa cobrar as cotas condominiais, e além de cobrar, né, se está tendo inadimplência, que a gente sabe que é algo muito recorrente em condomínios, ele pode estar aplicando multas, e aí vai depender, né, de cada convenção, o que vai estar especificando. Ele tem que elaborar ali uma receita anual, né, o que vai ter de receita para o condomínio, o que vai ter de despesa, e além disso ele precisa prestar contas, que por lei a gente sabe que é pelo menos uma vez ao ano, né, é anual, e quando ele for exigido, se precisar, então ele tem que prestar essas contas mais de uma vez. E outra coisa também que é importante do artigo é a questão do seguro obrigatório do condomínio, que é essencial aí, tem que ser feito. E aí existem outras, mas as principais seriam essas. E os síndicos, às vezes, eles têm muita dúvida do que pode, o que não pode, qual que é o como dever. agir. Nas contas mesmo, às vezes, eles
encaminham tudo para... Muitos condomínios têm administradoras e a administradora faz o balancete. E aí eles acham que isso já tá, a função dele já está cumprida ali, que as contas estão sendo prestadas. E não, ela não está sendo prestada através dos balancetes. Então, assim, óbvio que tem ali todas as despesas, mas anualmente tem que realmente fazer essa prestação de contas e obter a aprovação. Porque muitas vezes eu vejo muito condomínio muito recorrente de ou não fazer a prestação, ou como está tudo bem, eles não têm esse ato de formalizar justamente a aprovação das contas. Então, depois que às vezes deixa o cargo, troca e entra um novo síndico, é que essa nova administração acaba... não, tem algumas coisas, a gente vê muitas ações, né? Sim, vai fazer um levantamento, né? E às vezes assim, porque todo mundo tratou tudo de forma muito informal. E aí quando entra uma pessoa que é mais formal, ela começa a olhar, esse recibo é de quê? Aí às vezes é nota, não é recibo, não é só um recibo, não é nota fiscal. E aí, como é um dinheiro coletivo, e aí eu acho que fica muito importante para os síndicos, né? Eles têm que imaginar que eles estão administrando um dinheiro que é coletivo. Sempre tentar se resguardar e ter o maior lastro de notas fiscais mesmo. Porque às vezes assim, chamou uma pessoa para desentupir a caixa de gordura. Isso é do dia a dia. E aquele prestador de serviço é uma pessoa às vezes mais simples, que ele não tem uma empresa, e ele emitiu um recibo. Aí a pessoa vai lá, faz a transferência, ou pede para a administradora fazer a transferência, mas aí chega um outro condômino, que a gente sabe que conflito tem o tempo inteiro, aí olha, essa despesa aqui, a gente sabe que a despesa ocorreu, e a gente vê diariamente esse tipo de conflito em condomínio. E às vezes é só ter mais cuidado. Aí a administradora poderia ter me avisado? Poderia. Aí tem que atentar também. Essa administradora, você paga serviço de contabilidade junto também? Muitas vezes o síndico não, tem que observar esse contrato. Então são coisas que assim, do dia a dia do síndico, para ele evitar, porque a gente sabe, ele que realmente tenta ali, muitas vezes nem são remunerados, outros sim, depende da convenção, mas eles tentam ali fazer o melhor. Mas muitas vezes por pura inocência, eu vejo muito isso acontecer. Deixa de pegar ou formalizar, ou acreditava que estava fazendo tudo certo, porque tinha uma administradora também fazendo ali a conferência das contas, e aí chega um outro condômino por alguma razão, às vezes o conflito acontece por uma briga de garagem, uma briga de pet, seu pet fez xixi no local e ele não gosta, aí ele deixa eu olhar como é que esse síndico está se portando. Aí ele vai implicar com qualquer coisinha, a gente sabe que isso acontece. Achar um motivo, né? Pra questionar as contas dele, e às vezes ele se vê numa situação que as despesas foram gastas, muitas vezes aí vai criando, né? Aí vai aquela coisa do condomínio, aí vão criando dois grupinhos, um do lado do síndico e outro ao contrário, justamente para pegar alguma coisa. A gente vê muita ação que poderia ter sido eliminada, não precisaria nem ter chegado a esse ponto se tivesse essas cautelas. Sim, é o que a gente fala muito, né? A comunicação também, que falta muitas vezes para evitar essas demandas judiciais, de esclarecer. E aí, para ter essa cautela, é documentar o máximo possível, né? O síndico deve documentar, então assim, é essencial para poder mostrar que, tipo, é como se diz, né? Quem não deve, não teme, né? Então assim... Ele ficar tranquilo. Ele ficar tranquilo. E não teme. Mesmo se alguém algum dia questionar alguma coisa, ele vai ter um lastro ali. E aí, provavelmente, se tiver tudo, mesmo que seja, foi um serviço de um chaveiro, e aí uma coisa rápida, quebrou alguma coisa, aí esqueceu de pegar, procurar ter sempre os documentos fiscais, mas não foi possível, é um prestador de serviço que realmente socorreu ali, não tinha, guarda e aí tenta pegar a assinatura do conselheiro, alguma coisa justamente para demonstrar que realmente aquilo aconteceu, foi em benefício do condomínio, reverteu e não é nada de desvio, porque as pessoas geralmente vêm com essa conotação depois, né? Não sei, e aí ele depois é que vai ter que ressarcir se tiver alguma coisa. Então a responsabilidade é dele, não é nem às vezes do subsíndico, nem dos conselheiros, né? A lei fala que a responsabilidade é do síndico. Então a gente precisa atentar muito para essa questão aí. Isso mesmo. E, encaminhando para o final, tem duas perguntas que a gente tem sempre feito. A primeira é, qual que é uma frase que sempre vem na sua cabeça, uma frase que é lema de vida, uma frase que te motiva nos dias que você não está tão legal ou que te faz sempre seguir em frente? Então, é uma frase curtinha, mas que eu levo assim no meu dia a dia, que é reclamar menos e agradecer mais. Eu, assim, acho que ela se adequa a todas as situações,
tanto profissional quanto pessoal, no dia a dia mesmo, de casa, como esposa, como filha, como irmã. Quando a gente tem isso, né, em mente, essa questão da gratidão, sempre, eu acho que a gente emana energias e sempre retorna. Com certeza, porque acaba que quando você vai reclamando muito, você vê dificuldade em tudo. Então aí fica muito pesado e aí acaba que você puxa também muito problema. Quando você realmente para e pensa, não, minha vida é boa, deixa eu pensar e sempre ser grato por tudo que acontece, até das coisas ruins. Às vezes estranhas, às vezes é um processo, sim, até porque é um amadurecimento que a gente passa. Eu penso, né, isso é uma convicção minha, que a gente só cresce durante os períodos ruins, assim, a gente cresce muito, nas dificuldades que a gente se fortalece, nos momentos ruins que você busca muito mais a sua fé, nos momentos ruins que você busca se conectar com você mesmo. Quando tá tudo bem, flui. O negócio geralmente é automático. Aí fica muito confortável. É a zona de não conforto, se atenta, né? tanto. Quando você sai da zona de conforto, que dá aquela movimentada, você fala, opa. Mas eu assim, acredito muito em Deus, tenho muita fé, então eu sempre levo por esse lado, de sempre ver o lado bom das coisas e a gente vai seguindo assim, reclamando menos e agradecendo. Quando eu era adolescente, eu li um livro, que esse livro me marcou pro resto da vida, que chama Poliana. Não sei se vocês leram. Poliana e Poliana Moça. Até teve um filme. Eu não li, não, mas eu sei. E aí lá falava o seguinte, mesmo na situação mais ruim que você esteja passando, o que tem de bom ali pra você agradecer? Então sempre, então assim, e aí você pensa sempre, além disso, se está ruim, o que poderia ter sido pior? Então, eu lembro isso em determinadas situações que eu penso, poxa, eu passei por isso. Porém, poderia ter sido pior dessa forma. Sim. Então, eu tenho que agradecer porque aconteceu dessa forma. Então, isso eu levei para minha vida. Então, eu acho que eu fui quebrando problemas, barreiras e passando sempre em frente com esse pensamento. Porque você cria um exercício de superação. Então você não vê ali tanto, na realidade vai te impulsionar para crescer. Na realidade a gente tem que estar consciente, não, aconteceu, é chato, não é, né? Não é o que eu não queria. Um problema, mas ter a consciência de que aquilo ali não é o fim, né? Você tem que buscar uma saída e esse exercício é que a gente tem que... E levar o aprendizado mesmo, né? Sair mais forte daquilo ali, vai... É a vida, né? Viver é isso, né, gente? Não é sempre, não é linear, né? A gente sempre tem altos e baixos. Com certeza. E isso faz parte. E um livro, Flávia, assim, que seja um livro que dê uma virada, ou que é o seu de cabeceira ali, que você sempre está lendo, relendo? É um livro que eu indico, porque me indicaram, uma grande amiga de colégio me indicou, e eu sempre indico para as pessoas, que chama As 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês já leram. Eu tô, na verdade, porque eu não entendo nada disso, tá, gente? Eu nunca nem sei. Afinal de contas, eu sou solteira, nunca casei. Então eu preciso entender algumas coisas. Então quando você vai chegando assim, eu falei, peraí, eu tenho que entender como é que é essa história. Peraí, que eu tenho que entender. Então eu tô, inclusive, ouvindo o audiobook. Ótimo. Mas, Elisa, eu vou te falar que não é só pra pessoas... Mas eu fiz várias marcações. São relacionamentos interpessoais mesmo. Seja profissional, né, com colega de trabalho, com parcerias, em família, né? O papel ali que você desenvolve como filha, às vezes irmã, né? Mãe, pai. Então, assim, é pra você levar pra vida mesmo. É um livro que você consegue compreender, né, as pessoas de uma forma mais fácil. E aí quando você começa a conhecer pessoas novas, você já faz ali uma leitura, assim, né? Qual que é a linguagem, o perfil. A linguagem mesmo, o perfil da pessoa, como é que eu falo? Porque assim, todo mundo ama. Claro. Sim. Mas cada um demonstra de uma forma, entendeu? E aí os relacionamentos às vezes dão choque, os desgastes do dia a dia vêm porque as pessoas às vezes não sabem entender o que o outro, como o outro demonstra. E aí vem os choques aí, mas eu acho que é um livro assim que todo mundo deve ler. Eu tô gostando muito. Por sinal, assim, no início do ano eu tava ouvindo um podcast. Não, eu fiz um curso. Acho que foi no final do ano. Eu fiz um curso no final do ano, e aí eram advogados do Brasil inteiro, online os finais de semana. E aí um cara, no momento lá de interação, abre a câmera e fala: esse ano eu li 90 livros, eu acho, salvo me engano, 80 e tantos livros. Eu corro todos os dias 10 quilômetros, eu corro ouvindo um livro. Aí eu falei, peraí,
porque eu não tô conseguindo, óbvio que eu gosto da leitura, de pegar no papel, de passar, não gosto nem do Kindle, mas eu gosto ali de passar, de pegar, de riscar, de anotar, de grifar, e eu tenho algumas manias sempre com a mesma cor de caneta, vou grifando, tenho umas... mas aí eu falei assim, peraí, então o momento que eu tô, por exemplo, ouvindo, sei lá, ouvindo outra coisa, eu poderia estar ouvindo. E aí eu assinei esse aplicativo e acaba que eu li muito. Então, assim, por exemplo, li muito livro que eu queria já ter lido, eu escutei. Como que chama esse aplicativo? Chama... Vou fazer aqui um merchan, né? Deixa eu ver qual que é. Scribd. Não sei como é que fala. Tá, Scribd. 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 Tá vendo? Legal. Então, assim, aí eu fui lendo. O interessante é que dentro dele você consegue fazer as anotações. Por exemplo, eu tô lendo. Aí, nesse determinado momento, você vai e faz a marcação da página e pode abrir e anotar. Ou então eu vou lá no bloco de notas, estou aqui, por exemplo, estava na esteira. Como eu não gosto muito de ler, de ouvir aquele livro técnico, ou um livro, por exemplo, que eu quero anotar algumas coisas. Livro de marketing, por exemplo, muitas vezes eu fazia muita anotação e eu já não gosto. Mas assim, esses livros que é uma leitura mais leve, que você consegue ir refletindo, aí eu escuto um capítulo, 2 capítulos e por aí vai. Então assim, por exemplo, um livro desse que eu demoraria dias para ler, eu escuto em 3 horas. É sensacional, essa alternativa é muito boa. Eu não conhecia esse aplicativo. É igual o surgimento do podcast, né? Que a gente aprende muito ouvindo podcast. Você consegue conciliar. Tá dirigindo, tá fazendo atividade física, alguma coisa. Ao invés de, às vezes, né? É óbvio que é bom escutar a música também. Tem gente que não é bom. É bom também, mas é uma forma de você absorver ali conhecimento e se exercitar, ou deslocar, enfim. Tem gente que às vezes tá lavando louça, tá escutando alguma coisa. Eu sou tarefas do dia a dia. Eu não faço muita tarefa do dia a dia, não, mas eu tô em casa. Dá pra conciliar, mas uma hora ou outra você tem que fazer um copo, uma coisa que você tem que lavar ali. Às vezes né? Não é um serviço mais assim, diário, mas que seja alguma coisa que você não precisa ter tanta atenção, você já vai absorvendo conhecimento. Óbvio que tem horas que a gente quer ouvir música, você não quer nada na sua cabeça, ele falou, você quer se relaxar. E aí vai muito pra música, mas tem momentos que dá pra conciliar. Exatamente. Gente, adorei. Adorei também, gente. Eu acho que a hora passou assim, muito rápido. Muito rápido, não percebi também. Flavinha, já fica aqui o convite para um próximo podcast. Você volte sempre, a Madi também é sua casa. Com o Silvio também. A corrente, falar e defender, né? Exatamente. Cada um defender o ponto de vista. Exatamente. E assim, né? A Madi também é sua casa. A Flávia tá aí, um braço muito importante na Madi, e a gente vai aí rompendo essa gestão, né, que já não é tão nova assim, mas a gente vai juntas aí. O tempo tá voando. Meninas, foi ótimo, não, muito bom. Realmente, depois a gente dá uma... Não esquece, a gente esquece. Foi ótimo o nosso bate-papo, muito obrigada pelo convite. E estou sempre à disposição para a Madi, vocês podem contar sempre comigo e vamos juntas aí. Vamos juntas. Com certeza. Até mais, gente. Até mais. Tchau e até mais. Lembrando que nós temos sempre um novo episódio, quarta-feira, meio-dia, no Spotify. Exatamente, a Ana tá aqui para isso. E às 20 horas no canal do YouTube. É isso, muito obrigada e até a próxima.